E aí, meu irmão, graça e paz, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso culto. Espero que Deus possa te tocar essa noite e fica à vontade para louvar e adorar o Senhor junto conosco. Abre realmente teu coração para que Deus possa falar contigo através da palavra. Tem expectativa que Deus tem o melhor para você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia, Pai, pelo teu carinho por cada um de nós, Deus. Senhor, vem e enche esse lugar, Deus, com a tua presença. Toca cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Deus. Que possa ser um momento abençoado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, queremos te ver, Senhor, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Adore ao Senhor. Santo, 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 quero te ver. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, Senhor, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 tu és santo, Senhor. Santo, 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 quero te ver.
Queremos te ver, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Cante. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Hey. Continue adorando o Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, e ministra, Deus, nas nossas vidas essa noite, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Graça, favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, castigo merecido que Ele não me deu. E é isso que sustenta todo o meu viver. Tu és maravilhoso, Deus. Amanheceu e as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim, e esta é a causa de eu não ser consumido. Como entender? Como entender que um Deus maior que todo o universo se preocupa com uma simples poeirinha como eu? Sua fidelidade é além de tudo que eu conheço. Quero você, Deus. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça de Deus, mas posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Deus me ama como sou. Graça, favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, um castigo merecido que Ele não me deu. E é isso que sustenta todo o meu viver. Amanheceu e as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim, e esta é a causa de eu não ser consumido. Como entender? Como entender
que um Deus maior que todo o universo se preocupa com uma simples poeirinha como eu. Sua fidelidade é além de tudo que eu conheço. Quero você, Deus. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça de Deus, mas posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Deus me ama como sou. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei que tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei, tudo vai ficar bem. Sim, vai. Tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei, tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar tão bem. Glória a Deus. Toda honra e toda a glória a Ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Paz, meus queridos irmãos, como é gratificante, como é bom, como é agradável estar aqui mais um final de semana, pronto para falar com vocês a respeito de Jesus, né? Sobre questões que envolvem a nossa vida e aquilo que o Espírito Santo, né, ele quer falar conosco hoje à noite. Então, para mim, é motivo de grande alegria, uma honra enorme poder estar aqui falando com vocês, mais um final de semana. Amém? E eu espero que esse louvor tenha abençoado a sua vida de alguma forma e tenha proporcionado para você uma oportunidade única de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu espero que você tenha aproveitado esse tempo juntamente com a sua família. E gostaria de convidar você, nesse momento, a chamar os seus filhos, chamar seu esposo, esposa, as pessoas que estão aí na sua casa para fazer parte desse culto. E gostaria também de pedir que você abra o seu coração, abra também a sua mente para receber aquilo que Deus ele tem preparado para nós hoje à noite. Para saber o que Ele está querendo falar conosco essa noite. Então, para mim, vai ser uma honra muito grande. E essa semana eu estive meditando, né, analisando, refletindo sobre alguns textos bíblicos e algo me chamou muita atenção no livro de João, no capítulo 7, no verso 37 a 38, e hoje vamos nos debruçarmos sobre esse texto, vamos analisar algumas questões sobre esse texto, e ele me deu a honra enorme de poder compartilhar um pouco sobre esse texto. Então, e como tema norteador, aquele tema que vai nos conduzir a melhor entender aquilo que ele está querendo falar conosco, eu queria dizer para vocês que o tema será: que tipo de água a sua fonte está jorrando? Não tire da sua mente esse tema. É muito importante que você tenha sempre esse tema, lembre-se bem desse tema durante a nossa conversa, que nós vamos falar muito hoje sobre fonte. O texto
a palavra-chave para mim, na minha opinião, nesse texto é fonte, né? O próprio Jesus afirma que dentro de cada ser humano existe um manancial, existe uma fonte, e essa fonte está jorrando o tempo inteiro. E a pergunta é: que tipo de água a sua fonte está jorrando? Que tipo de água a sua fonte está jorrando? Que tipo de água esse manancial que está dentro do seu interior está jorrando? Então, abra lá para João capítulo 7, deixe lá aberto que já vamos ler juntos esse texto, amém? É muito interessante pensar que Jesus ele estava em uma grande maratona, né? Uma longa caminhada, uma árdua caminhada, na verdade, uma caminhada com seus discípulos imensa. E eu não sei se vocês sabiam, mas a tradição diz que existiam pelo menos 3 grandes festas em Jerusalém. Pelo menos 3 grandes festas. A primeira é a festa da Páscoa, a segunda, a festa de Pentecostes, e a última, a festa das barracas. E foi na festa das barracas que esse fato muito interessante e muito importante aconteceu. Esses tipos de festa em Jerusalém, eles aconteciam durante a semana toda, era uma semana inteira de festa. E o último dia da festa era o mais importante de todos os dias. E nesse dia, Jesus ele se pôs de pé e disse bem alto. Agora, se você puder, abra a sua Bíblia para João capítulo 7 e vamos ler junto comigo esse texto. Leia junto comigo e veja o que está escrito lá. João capítulo 7, do verso 37 até o 38, diz o seguinte: o último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto. Jesus se elevou. Ele tomou um lugar de destaque naquela festa. Era o último dia da festa, o último dia da festa era o mais importante. E ele se pôs de pé em um lugar de destaque, disse bem alto. E aí ele disse o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, meu querido, vá à fonte que é Jesus e beba. Uma fonte inesgotável, uma fonte que nunca seca. E ele gritou, né, bem alto, disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Rios de águas vivas irão jorrar do coração daqueles que creem em mim. Veja o que ele diz aqui: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O próprio Jesus, ele diz que ele é a fonte principal. Ele é a fonte inesgotável. Esse manancial que nós encontramos em Jesus, ele nunca seca. Por isso que ele grita bem alto, ele diz: se alguém aqui tem sede, venha a mim e beba. Porque todas as vezes que você vir a mim, que você for em direção a Jesus, a fonte inesgotável, você pode ter segurança e certeza de que essa fonte nunca está seca. Toda vez que você chegar até Jesus, você pode ter certeza que dessa fonte você vai beber, que sempre terá água para beber nessa fonte. Queridos, eu não sei se você já teve o grande privilégio de ver uma fonte, né, a olhos nus, e também de beber a água dessa fonte. É muito interessante. Se você não teve o privilégio ainda desse fato acontecer na sua vida, é muito legal. Porque fonte é algo que acontece, que você percebe que é um lugar inusitado, né? Você não dá nada por aquele lugar e de repente ali tem uma fonte, né? Uma fonte que está jorrando o tempo inteiro, uma fonte que sempre está produzindo água o tempo inteiro. E é muito interessante porque fonte, a grosso modo, é um local onde nasce água natural.
né? É algo natural. Ninguém chegou naquele local e cavou aquele buraco, e daquele buraco nasceu água, né? Começou a existir água naquele lugar. Não. Fonte é um local onde nasce água natural. Fonte, geralmente, que nunca seca. A função da fonte, querido, é produzir água o tempo todo. E quanto mais você tira a água daquela fonte, mais ela produz. Essa é a razão da sua existência. Produzir água, e água com abundância, e água boa para o consumo. É muito interessante quando você vê nos vídeos, né? No YouTube, por exemplo, você pesquisa lá fonte, nascente, manancial, e você percebe que aquela água é tão cristalina, aquela água ela é tão potável, uma água boa para o consumo. Você pode retirar daquela água e beber, que você vai ficar saciado, uma água boa. Então, fonte é muito interessante por isso, porque além dela ser natural, ela produz água o tempo inteiro. Quanto mais você tira daquela fonte, mais ela produz. Ela não, se não houver interrupção naquela fonte, obstrução na fonte, ela nunca para de produzir. Então, é muito interessante porque quanto mais você tira, mais ela produz. Na verdade, a razão da sua existência. A fonte existe para jorrar água, para produzir água, e água boa para o consumo. Então, gente, de acordo com o livro de João, aquilo que acabamos de ler no capítulo 7, verso 37 a 38, aqui nós temos uma afirmação do próprio Jesus. Ele diz o seguinte: todo aquele que verdadeiramente crê em mim, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Aquele que crê em Jesus verdadeiramente, do seu interior fluiriam rios de água viva. Veja a conexão que é preciso ter com Jesus para que a nossa fonte interior produza água, e água com abundância. Baseado nessa afirmação de Jesus, todos nós temos dentro de nós um manancial, uma fonte que produz água, uma fonte que está sempre produzindo água. Querido, a grande realidade, e infelizmente eu poderia dizer assim, que a nossa fonte, ela recebe muitas influências negativas. A todo momento, a nossa fonte interior está recebendo alguma alteração, influências negativas, e aí, infelizmente, ela se torna uma fonte contaminada. A água da nossa fonte, ela tem uma grande probabilidade, se ela recebe influências negativas, se ela recebe alterações na sua fonte, infelizmente, ela tem uma grande probabilidade de se tornar uma água contaminada e inadequada para o uso. A nossa fonte interior, ela passa por ela sofre muitas alterações ao longo da vida, e elas acabam perdendo a sua finalidade, a sua razão de existir. Veja, uma fonte de água, um manancial, uma nascente, ela tem uma razão de existir. Qual é a razão de existir? Produzir água. Se ela perde essa finalidade, ela perdeu o seu sentido. Ela não existe mais sentido algum para ela, porque a fonte, ela só existe para produzir água, e ela produz água o tempo inteiro. O tempo inteiro ela está produzindo água. Então, se ela perde essa função, essa finalidade, ela perde a sua razão de existir. E hoje eu gostaria de falar com vocês, de poder compartilhar com vocês pelo menos 3 tipos de fonte. E eu queria perguntar para você, ao longo dessa nossa conversa, eu queria que você observasse qual tipo de fonte que nós vamos falar aqui que está funcionando na sua vida. A primeira fonte é a fonte com água suja. Infelizmente, existe muitas pessoas, um grande número de pessoas, que a sua fonte interior, ela tem, de alguma forma, recebido essa alteração,
e a sua fonte tem produzido água suja, água contaminada. E esse tipo de fonte, ela está até produzindo água. Ela não deixa de produzir água. Veja, ela está produzindo água, mas a água que ela está produzindo não serve para ser usada, porque ela está suja, ela não serve para ser consumida. Ninguém pode ir nessa fonte que está suja e você tem o prazer, né, de beber água dessa fonte, porque ela está suja, ela está contaminada e por isso ela perde a razão de existir e ela não serve para ser usada, não serve para ser consumida. E a minha pergunta é: o que pode sujar a água dessa fonte? O que pode sujar? Quais as alterações que podem acontecer? Quais as influências negativas que podem acontecer com essa fonte que venha a sujar essa água, a água dessa fonte? Por exemplo, frustrações. Outro exemplo, decepções na vida pode sujar a água da sua fonte. Por exemplo, tristezas, desânimo. Por exemplo, falta de esperança. Você sabe que nós estamos vivendo em um tempo muito difícil, que parece que não teremos esperança. Parece que essa pandemia não vai acabar. Meu Deus do céu, e o desânimo bate na nossa porta, as tristezas batem na nossa porta, as frustrações, as decepções da nossa vida acontecem o tempo inteiro. E essas coisas que eu acabei de citar, elas muitas vezes são responsáveis por sujar a água da nossa fonte. Por isso, eu venho novamente ao tema que eu falei com vocês. Que tipo de água a sua fonte está jorrando? E a minha pergunta para você também é: que tipo de água nesse momento está funcionando? Que tipo de fonte que tipo de água a sua fonte está jorrando nesse momento? Se ela está suja, por alguma razão, ela sofreu essa alteração. Por alguma razão, ela sofreu essas influências negativas, frustrações, decepções, tristezas, desânimo, falta de esperança, medo, terror, horror. O que mais as pessoas nesse tempo de pandemia têm causado é horror, é terror, é medo, né? Pessoas têm chegado para você na sua casa muitas vezes, no local onde você está, e elas têm propagado falta de esperança, medo, terror. Então a minha pergunta é: que tipo de água a sua fonte está jorrando? Será se essa fonte com água suja é a que está funcionando na sua vida hoje, nesse momento? Para esse tipo de fonte, precisamos nos permitir ser tratados primeiro por Deus e depois por um homem ou uma mulher de Deus também, que nos dê uma direção, um conselho. É preciso que você seja tratado. Se você nesse momento tem sofrido alterações, se a fonte, assim como o próprio Jesus disse, que dentro de nós existe um manancial, uma fonte que está jorrando o tempo inteiro, mas se essa fonte, esse manancial tem jorrado água suja, né, devido a alterações, frustrações, decepções, medos, terror, horror, falta de esperança, desânimo, se a sua fonte tem produzido esse tipo de água, né? Se a sua fonte tem produzido essas ações, eu preciso que você compreenda nessa noite, você precisa se permitir ser ajudado, ser tratado, primeiro por Deus, depois por um homem ou uma mulher de Deus, que venha dar uma direção para a sua vida. A segunda fonte, né, o segundo tipo de fonte que eu gostaria de compartilhar com vocês são as fontes entulhadas, né? É muito interessante, eu já vi alguns vídeos de fontes, né, que é encontrada assim em sítios, né, em fazendas. É muito interessante que ela para de jorrar
né? Ela para de produzir água quando ela está cheia de folhas, né? Tem alguma coisa obstruindo a passagem da água. É muito interessante que quando a nascente está cheia de folhas, de sujeira, né? Folhas que caem das árvores, né? Naturalmente, é claro, mas que infelizmente tapa, né? Obstrui aquela fonte. E é muito interessante que ela para de produzir água. Aquela fonte está entulhada, está suja, né? Com folhas. E o momento que aquela pessoa ela retira aquelas folhas, ela limpa, né, aquela sujeira, ela desobstrui aquele local da passagem da água da fonte. É muito interessante que aquela fonte ela volta novamente a produzir água e água o tempo inteiro. Esse tipo de fonte são fontes inacessíveis. Os entulhos, a sujeira, não permitem que a fonte produza água à vontade. Ela não permite, porque ela está entulhada, ela está, algumas coisas estão obstruindo a passagem da água e por essa razão não permite que se produza água à vontade, porque as pedras, as folhas dificultam a sua passagem. E a minha pergunta é: quais as pedras que estão dificultando o acesso da fonte do seu interior? Produzir água o bastante, produzir água abundante, o suficiente. Será se as pessoas estão chegando na sua vida e elas não estão mais encontrando água? Porque a fonte que funciona na sua vida é a fonte está entulhada, está suja, está obstruída, está cheia de pedra. Quais seriam essas pedras que estão dificultando a passagem da água, o acesso da água, a produção da água da fonte que está funcionando na sua vida? Por exemplo, o pecado é uma dessas pedras, desses entulhos, dessa sujeira que tem muitas vezes feito com que esse tipo de fontes entulhadas, parem de produzir água e água com abundância. Prostituição, por exemplo, né? Talvez você tenha vivido uma vida de prostituição. Talvez você tenha vivido essa vida de prostituição, talvez não no sentido físico da palavra, mas você tem usado muitas vezes as suas redes sociais para agir dessa maneira e por essa razão você tem colocado pedras na sua fonte. Elas têm parado de jorrar água com abundância, água suficiente. Por exemplo, vícios, né? Jogos, vícios a todo momento tem feito com que as pessoas elas percam a razão da existência da sua fonte, né? A fonte precisa produzir água o tempo inteiro, mas infelizmente algumas questões, algumas ações, pedras, né, têm dificultado o acesso da água, a passagem da água na sua vida. E por essa razão, a sua fonte está seca, a sua fonte não está produzindo água. Orgulho, mágoa, rancor, falta de perdão, fofoca, contendas. Que tipo de pedra você tem permitido que a sua fonte receba? Que tipo de alteração que você tem permitido que a sua fonte ela receba? Será se é o pecado, a prostituição? Lembre-se, gente, não esqueça do texto de João. O que Jesus disse? Todo aquele que tem sede, venha na fonte. Quem é a fonte? É Jesus. Porque quando você vai a Jesus, você pode ter segurança e certeza que lá você vai encontrar água suficiente e boa para o consumo. Não é verdade? E aí ele disse que dentro do nosso interior existem fontes e que dentro do nosso ser irão fluir rios de águas vivas. E infelizmente
eu posso dizer para você que uma grande maioria, muitas pessoas têm, infelizmente, tem acontecido isso. Fontes do seu interior têm sido entulhadas por tantas questões da vida: pecado, prostituição, vícios, orgulho, mágoa, rancor, falta de perdão, fofoca, contendas. Meu Deus! Se esse tipo de fonte está funcionando na sua vida, você precisa desobstruir tudo que está impedindo a passagem da água, da fonte na sua vida. Para esse tipo de fonte é necessário um processo de abandono das práticas pecaminosas e assim retirar cada pedra, dando acesso livre para a fonte voltar a jorrar água novamente. É necessário um processo, é preciso que você abandone essas práticas do pecado, práticas da prostituição, dos vícios, do orgulho, da mágoa, falta de perdão, do rancor, das contendas. É preciso que você abandone essas práticas. É necessário que você deixe de lado essas práticas pecaminosas e assim retirar cada pedra, né? Cada coisa, cada situação que acontece na sua vida, isso se torna uma pedra que vai obstruir a fonte na sua vida, a sua fonte. Portanto, querido, é preciso que seja retirado essas pedras e o acesso se torne novamente livre, e para que a sua fonte venha jorrar água com abundância, água boa para o consumo. E a terceira fonte que eu gostaria de compartilhar com vocês são fontes limpas, né? Todos nós gostaríamos que a nossa fonte interior pudesse jorrar água limpa. Mas como eu falei no início, infelizmente nós sofremos alterações. E essas alterações, influências negativas, fazem com que a fonte que está funcionando em nós, possa jorrar água suja ou águas entulhadas, né? Ou pelo menos nem esteja produzindo água por conta de tantas pedras que está na sua fonte. Então, esse tipo de água limpa é extremamente saudável. Esse tipo de fonte produz água de qualidade o tempo inteiro, água boa para o consumo. Não existe empecilho que o faça parar de jorrar água. Quanto mais você usa, mais ela tem para oferecer. Essa fonte é confiável. Você pode confiar que quando chegar lá, terá o que procura, terá água. Ela não vai estar suja ou entulhada. Ela sempre vai garantir a razão da sua existência. Amém? Por isso, eu queria que você compreendesse nessa noite e trouxesse à sua memória que tipo de fonte que está funcionando na sua vida. Que tipo de fonte está funcionando? Será a fonte com água suja? Ou será a fonte entulhada, que não permite a passagem da água? É muito interessante que quando você vai conversar com algumas pessoas, elas nunca têm nada para oferecer. Só o que elas têm para oferecer muitas vezes é negatividade. Sempre tem ações, palavras negativas para oferecer. Infelizmente são fontes sujas. São fontes que estão, de certa forma, entulhadas, que não permitem que as pessoas vão e bebam daquela fonte. A minha oração nessa noite é que você tenha funcionando dentro do seu interior fontes de águas limpas, que no momento que as pessoas chegarem até você, você tem algo para oferecer para elas. Não negatividade, não falta de esperança, não medo, não uma fonte que produza terror, medo, horror, mas uma fonte que produza esperança,
uma fonte que produza água, mas que essa água não seja contaminada, mas uma água acessível, que seja boa para o consumo. Queridos, eu gostaria de encerrar com vocês hoje à noite, lendo Jeremias capítulo 2, verso 11 até o 13. E para concluir, eu gostaria de ler esse texto com vocês. E eu gostaria de fazer um apelo e uma oração no final, para que, se existe em você fonte que está funcionando de maneira adequada, que hoje à noite você possa dar um basta final, e para que a sua fonte venha produzir água, e água suficiente, com abundância e boa para o consumo. Veja comigo Jeremias capítulo 2, verso 11 até o verso 13, diz assim: nenhuma outra nação trocou seus deuses por outros que nem eram deuses de verdade. Mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso eu, o Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas que deixam vazar água da chuva. Veja o que Deus ele fala para Jeremias anunciar ao povo. Ele diz o seguinte, que o povo cometeu 2 pecados. O primeiro pecado que o povo cometeu foi trocar Deus, o Deus Todo-Poderoso, glorioso, por falsos deuses, deuses que nem eram deuses de verdade. E o outro pecado que o povo cometeu foi trocar a fonte de água fresca, que é o próprio Deus, e em troca eles cavaram cisternas, que essas cisternas são rachadas, que nem ao menos consegue segurar a água da chuva. Então, querido, talvez esse é o seu caso. Talvez é o seu caso hoje à noite. Talvez você tinha relacionamento com Deus, você tinha o próprio Jesus como fonte de água viva, água que nunca seca. E você, por alguma alteração na sua vida, por alguma ação que aconteceu na sua vida, você trocou o nosso Deus por deuses que nem eram de verdade. Você trocou o nosso Deus por deuses que não podem fazer nada por você. E outra coisa que talvez você fez e talvez tenha acontecido na sua vida você trocou a fonte. Lembra de João capítulo 7, do verso 37 a 38, o texto que nós lemos, o texto que fundamenta a nossa conversa? Você lembra como que Jesus ele traz para nós? Ele diz que todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Sabe o que ele está dizendo? Se você tem sede, pode vir a mim, porque eu tenho água suficiente, eu sou a fonte inesgotável. E talvez você trocou Jesus, a fonte inesgotável, e em troca disso, você cavou cisternas, Você cavou cisternas para conseguir água. E aí o texto de Jeremias diz que as cisternas que nós cavamos, nem ao menos consegue segurar a água da chuva. São cisternas rachadas. E talvez você tenha passado por situações difíceis na sua vida, esse tempo que nós estamos vivendo agora. E por alguma razão, você se distanciou do seu Criador. Por alguma razão, você deixou de buscar água na fonte que é Jesus,
para buscar água em outras fontes. Fontes que não oferecem nenhum tipo de água saudável, água boa. Por isso eu gostaria de orar com você essa noite. Se você tem buscado em fontes erradas água para o consumo, eu gostaria de orar por você. E gostaria que você pudesse fechar os seus olhos nessa noite e orar comigo assim. Senhor Jesus, eu que busquei em outras fontes água, a minha fonte se tornou uma fonte alterada, se tornou fontes de águas sujas, entulhadas. Tantas coisas aconteceram comigo no decorrer dos anos, e isso tem feito com que a fonte que funcione na minha vida não tenha produzido água, e água suficiente, água saudável. Porque eu me distanciei da fonte que é Jesus. Lembre-se, queridos, Jesus diz claramente, é muito claro quando ele diz que ele é a fonte. Toda pessoa que está conectado, unido com ele, do seu interior, fluiriam rios de águas vivas. Mas se de alguma forma você se distanciou de Jesus, da fonte que é Jesus, você parou de funcionar. A sua fonte parou de funcionar. E nessa noite, eu queria fazer o convite para que você possa voltar para os braços do seu Criador. E para que você possa compreender que longe de Jesus não há vida. Longe de Jesus há sobrevivência. Eu queria que você compreendesse nessa noite e queria que você pudesse entender que dentro do seu interior precisa funcionar uma fonte com água limpa, que produz água o tempo inteiro. E quanto mais as pessoas vêm na sua vida para retirar um conselho, retirar esperança, perdão, toda vez que as pessoas forem na sua vida, que elas possam encontrar água suficiente na sua fonte. Que nessa noite você possa recobrar o seu ânimo e vir ao encontro de Jesus e voltar a beber água da fonte que é Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é a fonte inesgotável. Nós temos absoluta certeza que toda vez que formos até o Senhor, temos água e água com abundância. Amém? Que o Senhor possa ter falado contigo essa noite. De alguma forma, através da nossa conversa, né? Que tipo de água a sua fonte está jorrando. E eu espero que, se a sua fonte não está jorrando água saudável, água boa, que nessa noite Jesus possa ter encontrado em você uma razão de te ajudar a mudar essa fonte, a água dessa fonte. Que Deus possa te abençoar grandiosamente. Que essa semana, querido, possa ser a semana mais importante da sua vida. Que o Espírito Santo possa continuar falando com você todos os dias. E que você nunca perca essa conexão com Jesus. Para que toda vez que você tiver sede, você possa ir à fonte, que é Jesus, e possa ter água suficiente para o seu consumo. Deus te abençoe, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Em nome de Jesus. Amém.